Boa noite. Oi, Ana. Oi, Cláudio. Cláudia, desculpa. Tudo bem? Oi. Então, só para fazer assim uma introdução formal, né, para ficar nos registros. Hoje, a nossa conversa é com Tião Guerra, consultor pedagógico da Rede Cruzada. A gente vai conversar sobre um dos eixos do nosso projeto pedagógico, que é a ambiência. Então, a gente vai explicar isso tudo bonitinho mais à frente. Vamos só esperar a galera chegar. Ó, o Tião já está por aqui. Tião, já te chamo já já. Vamos só aguardar um pouquinho, né, da galera tá chegando para a gente bater um papo aí super importante sobre um dos pilares, né, da nossa orientação pedagógica, tá? Oi, Tânia! Boa noite! Júlia, tudo bem? Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter aí uma aula sobre ambiência pedagógica. Como sempre, né, esperar aí uns 2, 3 minutinhos para mais pessoas chegarem, para a gente poder bater esse papo. Oi, Patrícia. Olha, para eu não ficar sozinho, eu já vou chamar o meu amigo Tião Guerra. Espera aí. Patrícia, eu não esqueci de você não, tá? É que eu tive uns contratempos aí esses últimos dias. Oi, Tião! Olá, Renato. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tá meio deitado, né? Deixa eu Oi? ver aqui. O telefone aqui tá meio deitado. Olha, mas tá ótimo. Tô te vendo super bem. Um colorido bonito de uma casa. É, Livros. meu quarto. Conta pra gente, você tá onde? Ah, rapaz, eu tô na minha casa em Nova Friburgo, num sítio chamado Vale de Luz, que eu vou contar um pouco. Ele faz parte da nossa conversa hoje. Opa! E há 30 anos atrás a gente começou uma escola aqui nesse sítio. E aí tem muita ambiência passando debaixo da ponte. Nada é por acaso, né, Tião? É, com certeza. Poxa, que legal, que legal. É bom que a galera já vai conectando algumas coisas, né? A gente tá permeado, né, de simbolismos, de linguagens, de coisas comunicando e a gente comunicando para outras coisas, só que a gente não presta atenção na maioria das vezes, né? Então não tem o devido cuidado, né, com o que está à nossa volta, né? É, exatamente. Uhum. E, rapaz, agora entrou um músico aí que ele que tem que tocar, ó, um tal de Davi Canela. Opa! Ana Luísa, de Recife. Ela tá em Recife agora?
Ana Luísa tá, uma querida que mora em Recife, entrou aqui agora. Essa é assim, a coisa fantástica da tecnologia, né? Conectando a gente de qualquer lugar. Ô, coisa boa. Aí a gente tem que pensar essas coisas também, né, Tião, da ambiência virtual, né? E a gente viveu esses 2 anos aí da pandemia de tendo que se reinventar, né, nesse aspecto, né? Isso aí, meu querido. Quantas Sabe que interações, por exemplo, eu e você é, tivemos, você nesse cantinho em Nova Friburgo, eu aqui no meu cantinho em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com muita conexão, muita co-construção. Nossa, é verdade. E nos abraçamos, sei lá, 2 ou 3 vezes, né? 4 vezes, talvez, que nesse tempo loucura, que todo. loucura. É, muito incrível. Essa semana que passou, a gente começou a receber pessoas aqui para cursos, né? Aqui também acontecem cursos. Aham. Foi inacreditável de ver pessoas juntas novamente, conversando, cantando, dançando, nossa, fazendo fogueira. É maravilhoso. E não sei você, Tião, eu fico pensando assim, é lógico que o ser humano tem uma capacidade de adaptação impressionante, né? E aí a gente conseguiu se virar esses 2 anos. Mas eu, pessoalmente, mas eu também estou vendo com outras pessoas, agora que a gente está retomando, né, o contato físico, o toque, a carência que eu tava, meu Deus do céu, de um abraço, de um, sabe, de pegar nas pessoas, de ver as pessoas, sentir É, a vibração das pessoas, como fez falta, meu Deus. é sim. Por demais. Bem, ó, já temos uma audiência boa, então eu vou agora começar formalmente o nosso papo. É, nossa conversa hoje é sobre ambiência pedagógica, que é um dos pilares, né, do trabalho pedagógico que a gente faz na Rede Cruzada. O Tião Guerra é o nosso consultor, ele vai poder aí com maestria, né, fazer a gente caminhar por esse assunto. Só lembrando para vocês como pano de fundo, né, que a gente tem 4 grandes eixos na nossa proposta pedagógica, né? O primeiro, e não poderia ser diferente, é assim o veículo de tudo, né? O meio através do qual a gente expressa tudo na educação infantil é o brincar. E junto com o brincar, a gente tem, né, a literatura, mas entendendo-se a literatura, né, como muito além do livro didático, né, as diferentes formas, né, da gente expressar o conhecimento, a troca de saberes, os nossos repertórios de vida, seja pela contação de histórias, seja pela observação de todos os nossos sentidos, né? A gente lê o mundo com todos os nossos sentidos e não só através da palavra escrita. A gente até, né, nas 2 últimas lives, a gente conversou bastante sobre um outro eixo importante, que é a documentação pedagógica, que também vai muito além de um registro escrito, de uma avaliação. A gente teve essa oportunidade de conversar também sobre isso. E hoje, né, a gente vai tratar desse quarto pilar, né, que é a ambiência. E que também, né, como vocês vão ver aqui, vai muito além daquele arranjo físico de sala de aula, de mobiliários, de brinquedos dispostos, de cadeiras, de mesas, de posição relativa de professores, crianças, educadores e etc. e tais, para a gente, né, vamos dizer, explorar esse assunto com muito mais profundidade. E ninguém melhor, né, do que um dos nossos inspiradores aí nessa jornada, que é o Tião, para a gente conversar sobre esse assunto. Né? E aí eu imagino, Tião, para a gente começar, né, você estava falando aí de Nova Friburgo, você estava falando do seu quartinho. Qual é a diferença, né, entre
a gente falar de um espaço, de um ambiente e a gente falar de ambiência. Bacana, Renato. Obrigado pela pergunta. Bom, eu queria dar as boas-vindas aí. Tem muita gente querida entrando aqui. Já chegou Belo Horizonte. Nossa, tá chegando gente do Rio. Incrível, muito legal. Grande alegria. Leila, Cínzia. Então, Renato, eu pensei da gente começar essa nossa conversa hoje chamando aí uma grande mestra para estar com a gente, uma árvore cantada pelo Gilberto Gil na canção Refazenda, justamente nesse sentido da gente começar essa reflexão sobre o ambiente, né? O ambiente, as paredes, a cortina, os livros e a ambiência, né? Isso que a gente está criando aqui juntos nesse momento. Você está dando uma congelada, está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo super bem. Ah, tá ótimo. Então, assim, quero chamar aqui o meu querido abacateiro para iluminar a nossa conversa. Que eu tenho que ficar de olho aqui no relógio, porque ele vai muito rápido. Então, quem sabe também pode cantar junto. Tá ouvindo bem? Abacateiro, acataremos seu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos num regato, até que nos tragam fruto, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saibas que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Bom, Ô, chegada boa! Então, então tem um abacateiro, né? Tem um abacateiro, mas também tem tudo o que o abacateiro causa, né? Então, tem o agosto azedo, tem o janeiro como doce manga, tem o abacateiro como parceiro, tem o abacateiro que me ensina a fazer renda, e tem o abacateiro que vem e refaz, né? O abacateiro refaz. Então, quero começar trazendo essa imagem de que a ambiência, digamos assim, é o gesto, é a intenção do ambiente, né? Ou seja, o que nesse ambiente é propiciado
para que o meu gesto possa acontecer, para que a minha intenção possa transbordar. Então, assim, quando a gente pensa numa escola, não sei, o pessoal que veio aqui na live talvez esteja muito interessado em falar sobre escola, mas eu também quero falar sobre outras coisas. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na ambiência, no ambiente que a gente viveu até os 6 anos de idade, né? Como era a casa que a gente viveu? Como era tinha quintal, tinha terreiro, tinha muro, ia direto para a rua, era na rua, era numa viela, enfim. Como é que era a nossa relação com a rua? A gente brincava na rua? Era possível brincar na rua? Como é que era esse ambiente, né? Qual era a cor das paredes da nossa casa? Como é que era a janela do quarto que a gente dormia? Se é que a gente dormia num quarto, eu dormi na sala muitos anos. Muitos e muitos anos. A casa, quando eu era pequeno, a casa da minha família, tinha só um quarto, que era do meu pai e da minha mãe. E nós éramos 5 irmãos, dormia todo mundo na sala. As poltronas abriam assim e a gente dormia. E então esse ambiente foi, digamos, a arena, ele foi o local aonde a nossa ambiência de infância ocorreu, né? E aí, quando a gente sai do ambiente físico e vai para a ambiência, eu costumo dizer que é como se o substantivo virasse verbo. É como se aquilo que tem nome de coisas começasse a ter nomes de dinâmicas, de movimentos, né? Então, assim, como soava, quais eram os sons desse ambiente que a gente viveu quando era criança nova, né? Quando era criança pequena? Como é que eram os cheiros? Como é que ele cheirava, né? O gosto, quais eram os gostos que a gente experimentava nesse ambiente? Que movimentos era possível fazer? Era possível correr? Tinha espaço para correr? Ou a gente tinha que guiar para lá e para cá porque tinha pouco espaço, né? Como é que eram as texturas desse ambiente? Os móveis, né? Eram móveis de madeira, eram móveis de plástico, eram móveis de pano, enfim. As cores, como é que entrava a luz? Entrava sol, era úmido. Então, tudo isso vai tirando a gente do ambiente que é só físico e vai levando a gente para um ambiente que é mais etéreo, que é mais sensorial, que é mais verbal, né? Que é um lugar aonde a gente pode viver nossas dores, nossas delícias, nossos dramas, né? Aonde a gente conviveu com os adultos, aonde a gente presenciou a relação dos adultos transbordando no nosso comportamento, né? Então, eu quero começar com esse convite, né? Em que ambiente a gente cresceu e como era a ambiência? Quais eram as dinâmicas desse ambiente? Eu, por exemplo, fui um menino de roça, aliás, sou até hoje, né? Eu fui um menino de roça, então, assim, eu fui criado em casa que tinha quintal, que tinha galinha, que tinha porco. No final do quintal da minha casa era a escola, era o pátio da escola. Então eu saía do quintal e eu estava no pátio da escola, não tinha muro, não tinha cerca, era uma continuidade, né? Então eu pude ser uma criança que vivi muito, muito, muito com o pé no chão, com árvore, bicho, enfim. Me lembro bem que as minhas primeiras experiências pedagógicas era dando aula para os porcos, né?
Meu pai criava porco e eu dava aula para os porcos, tipo, quem vai comer primeiro, quem vai comer depois, enfim. E era dramático, porque depois eu também ajudava o meu pai a matar os porcos, enfim. Era um ritual que tinha dele chamar para a gente ajudá-lo a matar os porcos, né? Terrível. Mas então, essa possibilidade de ter vivido na natureza, eu me lembro muito novinho, de catando escondido a bicicleta do meu irmão e já ir para o meio de mata, de floresta, e o quanto para mim isso foi importante e o quanto isso foi permitido, né? O quanto isso foi permitido. Então, assim, esse tempo na primeira infância foi muito importante na minha formação, né? E junto com esse contato intenso com a natureza, aqui em Friburgo, muito contato com música, né? Meus pais, meus tios, todos eram agricultores e músicos. Então, muito contato com música. Eu não sei quando foi que eu aprendi a tocar violão. Eu não fui a aula de violão. Eu simplesmente lembro de mim tocando violão, né? Então, não sei quando foi que eu aprendi. Era simplesmente ali. Tinha violão, tinha cavaquinho Então, essa conjunção da música com a natureza são constituintes centrais do meu comportamento até hoje, né? E aí, à medida em que eu fui crescendo e fiz 15, 16 anos, tudo isso estava junto comigo, participando dos grupos de igreja, participando dos grupos de sindicato, enfim, todas aquelas coisas proibidas na ditadura, enfim, sempre a música e a natureza estavam aí costurando essa história. E depois, com 18 anos, eu já me tornei professor, né? Já me tornei professor público, eu fiz concurso, passei no primeiro concurso, foi um orgulho para a família, enfim, e lá estava eu, professor, naquela escola que continuava do terreiro da minha casa, né? E aí muitas coisas aconteceram, mas depois, 10 anos depois, ainda professor público, a minha companheira Mariane, na época, e várias outras pessoas, a gente sai em busca, como professor público, de um espaço para que a gente pudesse criar uma escola onde as crianças pudessem realmente mergulhar nisso que eu chamo hoje de uma ambiência irrigada por natureza, pela natureza, pela arte e pelo fazer. Esse tripé, para mim, é um tripé muito importante na ambiência, né? A natureza, a cultura, a arte e o fazer, né? O trabalho. Então, aí tem um tripé muito importante. E aí, vira e mexe, a gente encontra um lugar que tinha uma árvore a 8 quilômetros do centro da cidade. A gente vende tudo que tinha, televisão, um Fusca velho que eu tinha, e a gente compra esse lugar, esse sítio, esse pequeno sítio, e a gente diz, aqui a gente vai fazer uma escola aonde natureza, arte e trabalho vão ser o carro-chefe de tudo que acontece. Então, quem vier aqui hoje, ou quem já veio aqui hoje, 33 anos depois, vai encontrar uma floresta. Vai encontrar uma floresta, porque a gente plantou uma floresta. E a gente plantou uma floresta que eu chamo de floresta pedagógica. Então a gente plantou goiabeiras na entrada da escola, porque goiaba dá em fevereiro e março, e a gente queria que quando as crianças voltassem das férias, elas já chegassem pegando goiaba, né?
Aí depois você vai um pouco mais para frente, você vai ver um bambuzal imenso. E no meio do bambuzal, labirintos terríveis, perigosíssimos, onde muitas coisas podem acontecer. Então a gente criou labirintos de bambu. Você vai ver laguinhos e cachoeirinhas esparramadas para todo lado. Nada disso existia. Mas em nós existia uma crença absurda de que o ambiente é o grande professor, o ambiente é o que proporciona o espaço para o drama pedagógico acontecer, para o milagre pedagógico acontecer. Né? Então, o galinheiro, o lugar de criar cabritos, enfim. Então, tudo isso foi sendo construído. E eu me lembro que, por exemplo, eu passei uns 2 ou 3 anos resistindo terrivelmente a ter parede na sala de aula que eu dava aula. Eu dava aula para uma multisseriada de primário, de 1º ao 5º ano. E era um telhado de sapê, era um telhado de capim. E eu falei, nada de parede, nada de parede. Eu quero que o vale, porque aqui é um vale muito bonito, com um rio correndo lá embaixo, o vale é a nossa sala de aula. E 1 ou 2 vezes por semana, a gente fazia a aula caminhando na estrada. As crianças tinham embornais de pano, embornal quer dizer uma bolsa. Tá me ouvindo? Bem, muito bem. Maravilha. Então, as crianças tinham bolsas grandes de pano, aonde a gente colocava uma prancheta boa, A3, cadernos com formulários do Banco do Brasil, nunca me esqueço que a gente costurava os cadernos com formulários usados do Banco do Brasil. E a gente saía, e eu saía com 20 crianças pela estrada, tendo tomado o café da manhã na escola, e tinha o lugar da matemática, e tinha o lugar de história, já tinha os lugares que eles sabiam que acontecia aqui, que acontecia lá. E essa estrada tinha uns 3, 4 quilômetros, a gente ia caminhando, dava a volta, lá pelas 10 horas, 11 horas, a gente chegava do outro lado do vale, no rio. Então tinha aula de natação, tinha aula de pelada, de jogo de bola dentro do rio, enfim. E aí a gente subia de volta para a escola. Então, estou contando tudo isso porque a gente não é só uma conversa de teórica sobre como é importante a ambiência. O que eu estou contando é de que realmente a gente, né, eu e todas as companheiras e companheiros que criamos aqui a Escola do Vale de Luz e depois a Escola Cecília Meirelles, que são escolas que existem até hoje, somos educadores que radicalmente acreditamos na ambiência como algo essencial para o fazer pedagógico, né? Então não é simplesmente uma teoria e uma conversa bonita. Então hoje, por exemplo, Renato, eu não paro de falar nunca, então você interrompe, hein? Eu estou com todos os sentidos te escutando. Tá maravilhoso. Você me interrompe. Então você imagina, isso era 1990, né? 90, 89, 90. A gente estava longe da BNCC, por exemplo, né? A gente estava longe ainda. A gente estava longe ainda dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que já foram assim, uau! Né? Enfim, a gente estava vindo ainda com umas 569, enfim, era uma coisa. Então hoje, quando eu recebo, por exemplo, a base curricular, né, e vejo lá, a criança pequena tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento, com direito a conviver, direito a brincar, a participar, a explorar, a expressar e a conhecer-se.
Então eu falo, caramba, nossa, como a gente estava, por estar engajado nessa coisa da ambiência, como a gente estava já abrindo as portas para o futuro, né? A gente já estava dizendo, olha, um dia, isso aqui que é uma exceção vai ser regra, né? Isso aqui vai ser regra, isso aqui vai ser política pública, né? E um pequeno detalhe, essas duas escolas que eu citei são escolas públicas, então são escolas que a gente criou dentro do sistema público, abrindo muito espaço para uma participação da comunidade, para essa definição pedagógica baseada no ambiente da escola e naquilo que ocorre dentro desse ambiente, né? Muito bem. Aí, eu queria mudar um pouco a toada aqui. Eu pensei da gente visitar 4 lugares hoje. O primeiro lugar foi o Vale de Luz, que a gente visitou agora. Tudo bem? Tudo ótimo. Esse ambiente. Agora eu queria visitar um ambiente lá nos Estados Unidos, um ambiente de muitas universidades e muitas pesquisas. Eu queria contar umas coisas que eu tenho estudado e tem feito muito sentido. Eu posso fazer só um... Depois eu quero vir... Pode. Antes de você ir para os Estados Unidos, que quando você conta, né, pelo menos é o que está acontecendo comigo, quando você conta sobre o Vale de Luz, eu imagino que todo mundo que está aqui te escutando, ao mesmo tempo que imaginava, né, todo esse cenário, todo esse ambiente que você, essa ambiência que você descreveu, a gente fez paralelos com a nossa infância e as ambiências que a gente vivenciou uma porção de coisa. Você me fez ir para o banheiro verde, para o banheiro amarelo da minha casa, quando eu era criança. Você me fez ir no bairro Peixoto, que era a pracinha que eu brincava. Você me fez ir a Marina, que foi a primeira menina que eu me apaixonei com 3 anos de idade. Você me fez ir para a praia de Copacabana. E eu estou imaginando quantas viagens, quantas pessoas fizeram nessa tua narrativa. E o quanto realmente não é só uma questão de objetos ou coisas dispostas, né? É muito sentimento, é muita sensação, é muita comunicação, né? De muita coisa junto e misturada. É muita relação que eu viajei agora, a relação dos meus pais, a minha relação com os meus irmãos, a minha relação com professores. Eu fiz essa viagem em 15 minutos. É impressionante. Maravilha, Renato. Poxa, bacana. Então, e veja bem, você relatou aí toda uma ambiência, digamos assim, não intencional, não é isso? Ou seja, essa ambiência toda que te marcou e que marca todos nós, né? Até, a gente sabe que até os 6, 7 anos, as grandes memórias que nos constituem, elas estão ali, né? Nessa primeira infância, é ali que está essa memória mais substancial, que vai dar base para a gente, enfim, para o resto da vida, né? Então a gente fala dessa ambiência informal ou não intencional, e agora a gente começa a falar um pouquinho de uma ambiência intencional, ou seja, como é isso quando a gente está falando de uma escola, né? Como é isso quando a gente está falando de uma prefeitura, que é o terceiro lugar que eu quero ir hoje com a gente, que é lá em Jundiaí, onde eu estou coordenando um processo de avaliação do desemparedamento das escolas de Jundiaí, com o Instituto Alana. Então, assim, como é a ambiência, a nossa responsabilidade e o nosso poder de definir intencionalmente uma ambiência para que crianças possam estar nelas, né? Esse é o terceiro, e eu queria, lógico, terminar com a Rede Cruzada, enfim, com as nossas vivências de nossas ambiências que estão sendo celebradas assim a cada dia. Renato, eu acho que tem gente fazendo umas perguntas aí, se você depois dá uma olhadinha. Eu já quero te deixar uma aqui que talvez seja um fio condutor para você chegar na Rede Cruzada.
como Aham, aplicar a experiência que você narrou do Vale de Luz nas escolas urbanas. exatamente. Então, maravilha. Então, eu vou pegar esse gancho agora. Rapaz, como a hora tá indo rápido. Então, eu fui muito longe, eu fui lá nos Estados Unidos. Então, tem essa música aqui, ó. Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Fui dar umas voltas lá fora, nas voltas que o mundo dá. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Cada um é cada um, no desejo e no sonhar. Fui dar umas voltas lá fora. Ok. Então, nem vou cantar ela toda para a gente aproveitar. Então, quando eu fui dar umas voltas lá fora, eu encontrei muita gente lá nos Estados Unidos, porque talvez exista em outros lugares também, mas eu encontrei lá. E essa galera foi reunida nesse livro aqui, pelo Richard Louv, chamado A Última Criança na Natureza. Então, o Richard, ele juntou aqui várias pesquisas feitas lá nos Estados Unidos, mas que servem completamente para a gente, sobre um transtorno, sobre um déficit chamado transtorno do déficit de natureza, que não é um transtorno científico, enfim, mas é um transtorno de crianças em déficit de contato com a natureza. Então, o Richard levantou várias pesquisas de que, enfim, quem é professor aqui conhece muito bem a nossa adorável e detestável Ritalina, ou seja, que vem como uma solução para esse transtorno do déficit de aprendizagem, hiperatividade, enfim. Então, o Richard e vários outros pesquisadores, eles vão associar que uma das grandes raízes desse transtorno de aprendizagem, que basicamente é um transtorno de atenção, de suportar e compreender a razão de regras, de relação com o tempo e da espera para que alguma coisa possa ocorrer. Enfim, esse transtorno, que é um transtorno para professores e escolas, ele associa de que uma das principais raízes, se não a principal raiz desse transtorno, é o que ele chama do déficit de relação com a natureza, ou transtorno de déficit com a natureza, o TDN, né? Ou seja, ele vai dizer que o fato das crianças estarem cada vez mais distantes da natureza, em ambientes assépticos, higiênicos, seguros, planos, excessivamente coloridos, enfim, normalmente com telas acesas, televisão, computador, enfim. Essa situação, que é uma situação infelizmente desejada e tida como ideal por muitas pessoas adultas, né, vai causando aí na criançada esse déficit, desse transtorno de deficiência da natureza. E aí eu quero ler aqui um pedacinho em que ele vai falar um pouco sobre isso. Então, ele cita pesquisadores suecos compararam crianças em 2 ambientes de creche. Em um ambiente, uma área tranquila para brincar era cercada por prédios altos, com vegetação baixa e uma trilha de tijolos. Na outra creche, a área para brincar era baseada no tema ao ar livre e em todos os climas. Ficava em um pomar cercado por um pasto e floresta, ao lado de um jardim rústico com árvores altas e rochas. O estudo desses caras lá na Suécia
revelam que as crianças na creche verde, aquela que tinha o pasto, as árvores, etc., que brincavam ao ar livre todo dia, repetindo, todo dia, independente do clima, elas tinham mais coordenação motora e mais concentração, né? Então aqui ele começa essa provocação de que crianças que brincam e brincam na natureza, e na natureza significa em ambientes verdes, têm maior controle motor, tem maior habilidade motora e, consequentemente, maior concentração. São duas coisas que vêm juntas, né? A habilidade motora, que é movimentar-se, e também parar e concentrar. Eles descobriram que espaços verdes ao ar livre promovem brincadeiras criativas, melhoram o acesso a uma interação positiva com os adultos e aliviam os sintomas do transtorno do déficit de atenção. Quanto mais verde a área, maior o alívio. Em comparação, atividades internas como assistir televisão ou externas em áreas pavimentadas e não verdes aumentavam esses sintomas nas crianças. Então, cara, muito bem, aí você fala, para você é fácil, né, Tião? Você está aí no meio no meio das montanhas, no meio da natureza, nada disso. Eu quero agora contar o caso de Jundiaí, não é? Que é um grande município, perto praticamente da grande São Paulo, aonde o prefeito, que está agora na segunda gestão, e uma maravilhosa secretária de Educação, professora Vasti, acordaram desde o primeiro mandato dele de que era preciso esverdear as escolas, e eles foram muito além. Era preciso que a cidade toda se tornasse escola, né? Então, muitas escolas urbanas sem espaço verde estavam do lado de praças que nunca eram visitadas pelas crianças. Aquilo era alguma coisa fora da escola, não é? Então começa todo um processo em Jundiaí de refazer calçadas. Olha só onde a gente chegou. Refazer calçadas, reestruturar todo o sistema de sinais de trânsito, recuperar praças, criar parques, toda uma campanha de trânsito para os motoristas cuidarem mais, porque haveria mais crianças circulando pelas calçadas. Então, uma grande revolução na cidade para que a cidade pudesse esverdear, as praças pudessem ser reocupadas pelas escolas e as escolas pudessem transbordar para fora das paredes das salas de aula e para fora também dos seus muros. Então, assim, um processo belíssimo, uma grande revolução, junto às professoras, às educadoras, junto às famílias, não é? E a gente está lá avaliando e retirando aprendizados desse processo de Jundiaí. Então, olha só, aonde que a gente vai chegando quando a gente pensa numa escola, numa creche que trabalha com uma consciência de buscar o verde, 1, 2, de buscar sair de dentro das salas de aula, e 3, de buscar esverdear os seus pátios. Quando eu falo esverdear, eu estou falando literalmente quebrar o piso de cimento, sabe? Deixar a terra chegar, aproveitar cada metro de terra, cada árvore é uma grande mestra, é uma grande anciã, e
E o que a gente vai percebendo que a criança novinha vai vivenciando com isso? Não, assim, eu posso acrescentar um quarto Vai, ponto aí, né? Quer dizer, por favor. além da sala, né? Além do quintal da escola, isso extrapolar o limite da escola, né? E como você fala, transbordar isso na própria vizinhança, onde você passa a ter o conceito, né? Dessa ambiência influenciando, impactando vamos dizer, a cidade, né? O que está no entorno. E aí o conceito de escola ou de ambiente de aprendizagem extrapola tudo, né? Quer dizer, o quintal deixa de ser só também o quintal da escola, né? É a pracinha, é a rua, é a convivência com outras pessoas. Assim, não tem mais fronteira para as coisas, né? Isso aí, Renato. Esse é o desejo, mas vamos devagar. Primeiro vamos conseguir sair de sala de aula e ir para o pátio. E já vai ser um grande avanço, não é? Legal. À medida que a gente começa a transitar da sala para o pátio, a sala também começa a mudar, né? É interessante porque o que ocorre do lado de fora vai inspirando as educadoras, vai inspirando a gente também a transformar o que ocorre dentro, né? Lá em Jundiaí, por exemplo, tem uma parte da avaliação em que eu digo assim, desemparedar não é necessariamente sair da sala, porque às vezes a gente sai da sala, mas continua emparedado, né? A gente sai da sala, mas continua emparedado. Já tá bom, já saiu da sala, já tá bom. Mas a gente pode também estar desemparedado dentro de sala de aula, e a gente pode criar salas de aula que sejam, digamos, mais circulares no conceito, né? Infelizmente, os nossos prédios são muito quadrados, mas a gente poderia ter salas redondas, a gente poderia ter salas ovais, mas a gente pode criar essa concepção da roda, do redondo, dentro de uma sala quadrada também. Tem muita forma da gente criar isso, né? Mas o que eu quero terminar de Jundiaí, porque eu estou só passando rapidinho de olho aqui no relógio, que para mim o mais bonito e essencial desse transbordamento da sala para o pátio, do pátio para a calçada, da calçada para a praça, é que a criança novinha, a criança de 2, 3, 4, 6 anos, ela vai muscularmente e neurologicamente, ela vai aprender, não é na cabeça não, mas é no músculo. Ela vai aprender de que o mundo é bom, de que o mundo é possível de ser ocupado, de que o mundo pode ser amado e de que ela é o mundo. Nossa. Né? Então, nessa sexta agora, a gente teve um dia glorioso na Rede Cruzada. A gente teve um seminário com as 80 educadoras e um depoimento de uma educadora muito, muito, muito forte, né? Da filha que, quando escuta os tiros, vem correndo para dentro de casa e fala: é tiro, né, mamãe? Né? E ela já sabe que quando tem aquele som, ela tem que correr para dentro de casa, né? E essa educadora, muito emocionada, ela falava, ela é educadora, enfim, de uma das unidades da Rede Cruzada, ela dizia: aqui a gente está criando a possibilidade da criança ter uma outra referência, né? Aqui a gente está tendo a oportunidade de criar a possibilidade dessa criança ter uma outra referência de mundo, para que ela possa amar esse mundo e para que ela queira transformar esse mundo a partir desse amor, amor enquanto interesse, né? Amor enquanto interesse. Então, assim, o mundo é bom, eu posso ir para fora da sala, eu posso brincar lá fora, eu posso amar esse mundo e eu posso querer desejar melhorar e transformar esse mundo. Eu sou esse mundo, né?
Tem uma pergunta grande aí que eu não estou conseguindo ler, Renato. Não, aqui é gente, já que você deu esse suspiro, a Carla está perguntando como ela faz para enviar um currículo para fazer parte da equipe de trabalho dada. Legal. Maravilha. Carla, Muito bem, Carla. olha, vai no nosso site da Rede Cruzada, procura lá os telefones e os e-mails de contato e você vai chegar até a gente com certeza, tá bom? Maravilha, Carla. Seja bem-vinda. Se você está curtindo esse papo aqui, o seu lugar é na Rede Cruzada, não temos dúvida. E aí, Renato, eu chego num lugar para mim muito central, assim, de que, oi, Fran, bem-vindo! São Paulo chegando aí, ó. Oba! Para mim, eu chego num lugar muito central, Renato, que é quando a gente tem essa conversa aqui, normalmente a gente pensa assim, toda essa conversa é para o bem das crianças e não sei o que lá e tal. E aí eu chego num lugar aqui que para mim é muito central, que todo esse processo de regeneração dessa ambiência intencional da escola, que passa por ocupar os pátios, que passa por reestruturar o espaço interno da sala de aula, que passa por extrapolar os muros e ir para a rua, né? Também ele desencadeia o que eu chamo de um processo de cura na educadora, né? No educador, não é? Ele vai levando a gente, enquanto educador, vai levando a gente para um outro lugar e para um outro estágio de relação com a criança, não é? A gente começa a observar coisas que passaram desapercebidas durante séculos. A gente começa a observar que crianças sobem em árvores e que crianças não sobem em árvores, que crianças trepam em barranco, que crianças brincam com lama, que crianças entram na água. Enfim, a gente começa a observar uma série de coisas que normalmente não ocorreriam num espaço clássico de sala de aula ou num espaço clássico de brinquedos de plástico no pátio, sabe assim? Brinquedos coloridos no pátio, não sei o que lá e tal. Então a gente começa a observar uma relação do mistério vivo, que é a criança, com o mistério vivo, que é a natureza. E com o mistério vivo que somos nós, adultos, né? Observando essa relação de três mistérios ali, três mistérios, né? Uma santíssima trindade pedagógica ali, né? O mistério que é a criança, o mistério que é a natureza e o mistério que somos nós. Isso aqui é meio bonito, mas isso não é meu não, tá? Isso é de um cara muito legal, que é um alemão chamado Peter Gutenhoff. Ele cria uma proposta pedagógica chamada Pedagogia do Fazer Sensato, né? Bena, seja bem-vindo, Bena, Rafa. Ó, alunos do Vale de Luz entrando aqui agora, ó. E ele cria essa leitura da pedagogia dizendo que o fazer sensato do educador, o fazer sensato da educadora, um outro nome seria o gesto pleno de significado da educadora, é o que educa realmente as crianças, não é? É aquilo que expõe as crianças a um adulto digno de ser imitado, né? As crianças estão ávidas por nos imitar. Elas estão ávidas por adultos aos quais imitar. E elas imitam. Às vezes a coisa não presta muito não, mas elas imitam, né? E a gente se assusta quando elas manifestam coisas que a gente diz, caramba, onde foi que ela aprendeu isso, né? E a gente não tem coragem de dizer, aprendeu comigo, né?
Aprendeu, não sei onde essa criança aprendeu a xingar. Poxa, tem que ver, né? É isso. Então, esse processo que eu chamo de cura, né? Esse processo de resgate da, da, do papel da educadora, né? Do papel da observação da educadora, o papel da presença da educadora, como a presença da educadora é o elemento que define a ambiência, né? É uma frase que pode parecer um pouco radical, mas quem está ali, o adulto que está ali com uma intencionalidade pedagógica é a educadora. Então é o comportamento dela, são os valores que ela transborda na classe, é que vão transformar aquele ambiente, que pode ser um ambiente, aspas, pobre, sem muitos recursos, mas o comportamento dela, o gesto dessa educadora, a presença da educadora vai transformar esse ambiente numa ambiência. Eu tô querendo usar a palavra sagrada, mas eu tô com um pouco de medo. Mas eu uso assim, porque... A Santíssima Trindade da Pedagogia. Então, ela cria esse ambiente que é adequado. E aí eu queria, terminando, que a gente tem só 4 minutos, se é que a gente tem 4 minutos. Temos. Eu quero dizer assim que eu estou já há quase 3 anos aí acompanhando todo o processo das unidades, né, da Rede Cruzada. E eu celebro, cara, assim, todos os dias, as histórias que vão chegando para a gente, né? Então eu queria contar aqui muito rapidamente alguns exemplos, né? Então, quando chegam para mim fotos e relatos na Lacai, a gente tem um gramado fantástico e tem árvores, mas tem uma árvore em especial que aquela árvore ali parece que ela foi plantada para ser, sabe, o local, né? Então, quando eu vejo as educadoras sentadas com as crianças ali em rodas, algumas deitadinhas, contando histórias, ora lendo num livro, ora contando sem a leitura, para mim é uma grande celebração. Essas crianças deitadas sobre a grama, celebrando receber da boca da professora uma história. Eu celebro também, quem conhece a Leilá, sabe que lá na Leilá a gente tem um jardim, tem um canteiro assim, que sei lá, deve ter uns 5 metros quadrados. Então, cara, quando eu vejo foto das crianças com a enxadinha ali, cavucando na terra, enfiando coisinhas, enfim, e lá também tem uma árvore grande nesse cimentado, né? Então, assim, para mim é uma celebração de ver que um pedacinho de terra já é possível acontecer aí um grande milagre, né? E está acontecendo um grande milagre dessa recuperação desse pátio da Leilá. Eu celebro lá no Plantando as hortas, né? Então tinha uma horta que estava meio escondida lá atrás e um jardim super nobre na frente. E agora eu sei que essa horta está invadindo o jardim e a gente vai chegar lá no Plantando e vai encontrar maxixe, alecrim, enfim, porque as crianças também estão trazendo essa horta para o lugar central, né? Ou seja, a gente quer que a horta esteja aqui na chegada, né? Na chegada da escola. Quando eu vou lá em São José do Vale do Rio Preto, na Dachu, e eu vejo as crianças pendurando folhas e folhas e folhas num varal assim imenso, folhas de todos os tipos, penduradinhas assim em pregadores, eu falo, mas Tânia, para que elas estão pendurando essas folhas aí? Elas estão pendurando porque o vento bate nelas e elas voam. Aí depois eu vejo um grupo de crianças agachadas no meio da grama, estudando uma tese de doutorado sobre o caminho das formigas, né?
vindo de um buraco e buscando folhas numa árvore próxima. Então, assim, a cada dia eu vou recebendo tantas notícias assim incríveis de como a gente está, aos pouquinhos, a partir da vivência dessas 80 educadoras, mulheres batalhadoras da Zona Oeste, da Zona Norte ou lá do interior do estado, e a gente vai vendo um processo revolucionário na ambiência das unidades da Rede Cruzada, uma regeneração no ambiente físico, na ambiência e na prática pedagógica das educadoras. Então, assim, para mim, eu termino com essa grande celebração do que vem ocorrendo fora e, sobretudo, dentro de nós, na nossa ambiência interna. Muito obrigado. Nossa, Tião, nossa senhora. Eu não tenho dúvida que o próprio Instagram vai dar aí um espaço para a gente, até porque para a gente digerir e receber toda essa luz, né, que você emanou aí nessa conversa conosco, eu não posso deixar de reforçar algumas coisas assim muito fortes. Você fala das 80 educadoras, mas eu, né, como um gestor da Rede Cruzada, nesses 3 anos, eu tenho sido desafiado a desemparedar uma porção de coisas, né, minha. E você falou 2 palavras muito fortes que eu acho que a gente não pode deixar de levar, não só como educadores, mas até para a nossa própria vida, né? Com intencionalidade, as coisas ficam muito mais poderosas. E a gente tem que entender que a gente, né, coloca a setinha, né, eu acho até como uma desculpa para a gente conseguir aturar, aguentar tudo isso, nas crianças, nos beneficiários, nos outros. Mas a grande cura é a nossa. Ai! E oxalá, assim, todos nós tenhamos essa auto-piedade conosco de se curar, porque a saída está por aí, né? Quanto mais eu me curo, mais veículo eu sou para ajudar os outros. Tchau, obrigado. Eu não posso dizer outra coisa. Também agradeço, Renato. Muito, muito obrigado e vamos em frente. Está começando. Está começando. Obrigado por criar esse ambiente todo. Você sabe que você faz parte disso. E é como você diz, né? Isso é só o começo. Vamos desemparedar tudo por aí. Obrigado, querido. Um beijo. Tem muita gente querida aqui, rapaz. Apareceu gente aqui do fundo do meu coração. Nada é por acaso. Beijo grande. Beijo.